Criem uma reserva de emergência para a vida de vocês. Isso é uma dica de educação financeira para a vida de vocês, independente do mercado. Para o mercado, muito mais. A educação financeira para quem trabalha com o mercado financeiro tem que ser ainda maior, porque é um mercado extremamente volátil e incerto. Mas, Lucas, o que é uma reserva de emergência? É o seguinte, de forma prática, quanto você gasta por mês com aluguel, prestação de casa, carro, plano de saúde, seguro, celular, telefone, internet, Netflix, etc., gastos de lazer, etc., tudo isso. Quanto você gasta? 5 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais, independente. Lucas, eu gasto 10 mil reais por mês de custo. Eu tenho 10 mil reais de custo por mês para minha família e tal, meus gastos aqui mensais. Então você tem que ter pelo menos 6 vezes esse valor. Eu indico 10, tá? Eu gosto de ter 10 vezes. Mas se você não tiver, pelo menos 6 vezes esse valor do seu custo mensal parado, tá? Num investimento ali numa Selic da vida, ou até num investimento básico aí de banco, que renda um pouco mais em cima da inflação, mas que você tenha liquidez, que o dinheiro não fique preso, que você possa resgatar a qualquer momento. Porque como o nome já diz, é uma reserva de emergência. Aquele dinheiro não é o seu dinheiro para você gastar. Aquele dinheiro é para uma emergência. E quais são as emergências que acontecem na vida do ser humano? Às vezes você está no emprego, ganhando super bem, super feliz e tal, e do nada você é demitido. Isso é uma emergência. Você tem que agora se adaptar e procurar um novo emprego e etc. Se você não tem uma reserva de emergência, você entra num momento de caos emocional. E é quando você toma as piores decisões da sua vida. Como assim? Você trabalha, você é engenheiro, você ganha 15 mil reais por mês e tem um custo de 10. Você perdeu o emprego, a empresa que você trabalhava fechou, faliu. Você tem filho para criar, você tem 2 filhos em casa, esposa, etc. Gente que depende de você e você precisa pagar as contas. Você tem 10 mil reais por mês de conta. Cara, você não tem reserva. Você olha para sua conta bancária e tem 10 mil reais. Você está desesperado. O que vai acontecer? Vai tentar um outro emprego na engenharia, vai tentar um outro, não consegue, não consegue, não consegue. Aparece um emprego para ser vendedor de não sei o que lá, para ganhar 7 mil, 8 mil, você aceita. Por que você aceita? Porque você é homem, porque sua função é prover, porque você tem 2 filhos para criar, você tem família. Você vai aceitar um trabalho totalmente diferente do que você trabalha ou se formou, por pura necessidade do dinheiro. E às vezes você vai trabalhar num lugar que você não vai ser feliz e tal, vai ganhar bem menos que você merece, que você vale, porque você estudou para isso, mas por conta da necessidade. Se você, no momento desse, você tem uma reserva de emergência, é justamente aí que é a hora que ela entra. O que você tem que fazer num caos financeiro, num caos emocional? Primeiro, reduzir custos. Tá? Isso é até uma parada que eu sempre converso com as pessoas que eu mentoro e converso sobre isso. Velho, você ganha 10 pau por mês. Você tem um custo de 9. Eu falo assim, cara, diminui o custo para 5, 6. O cara fala, não tem como, não tem o que cortar. Aí eu te pergunto, se esse cara é demitido, para de ganhar 10, começa a ganhar 5, ele não dá um jeito de enquadrar em 5? Então, sempre tem como. A parada é se você está querendo, está disposto ou não a viver abaixo do que você pode. Esse cara que ganhava 15, está ganhando 7, 8 por necessidade, ele vai procurar esse trabalho e vai reduzir o custo dele. Né? Ele vai sair do custo que era 10 para 6, 5, para que enquadre na nova renda dele. Isso é uma realidade que acontece direto com várias pessoas. O nego vai rodar na Uber, o nego vai fazer qualquer outra coisa. Porque tem que botar dinheiro em casa. Se ele tivesse uma reserva de emergência e você fosse demitido, imagina, ele ganha 15 pau, tem 10 mil reais de gasto por mês e tem 100 mil reais na conta parado, lá no investimentozinho, lá no Selic, lá, que é a reserva de emergência dele. O que ele vai fazer? Opa, caos, estou sem renda. Vou reduzir o meu custo, ok? Cortar o máximo possível que der, de 10 ali para 8 por enquanto. Ainda não vou me mudar, ainda não vou fazer coisas enérgicas, mas eu vou reduzir aqui algumas coisas porque eu estou sem renda. Vou pegar lá meus 100 mil reais, eu tenho, cara, se eu cair para 8, agora eu tenho 100 mil, eu tenho 12 meses de sobrevivência. Se eu ficar sem trabalhar um ano, eu consigo pagar as contas. Então, olha o nível de paz que esse cara tem comparado ao outro cara que não tinha reserva de emergência. Totalmente diferente. Esse cara que tem reserva, o que ele vai fazer? Pô, fui demitido. Beleza. Ele vai para a internet, começa a colocar currículo, começa a fazer uns contatos.
entendeu? Vai dar uma passeada, vai dar uma caminhada na rua para tentar pensar em alguma coisa, etc e tal. Ele espera, tem uma proposta para sair no mês que vem, ele espera. Ele é convidado para trabalhar numa outra empresa ali durante um tempo, ele espera. Ele tem paz e tempo para esperar. Então ele vai conseguir depois um trabalho de novo na área dele, ganhando a mesma coisa, mais até, ou um pouco menos, mais dentro do que ele já estava acostumado. Começou a ganhar, como ele vai ter um custo abaixo do que ele ganha, ele começa a repor a reserva de emergência dele pelo que ele gastou nesse tempo que ele ficou sem renda. Ou ele vai rodar numa Uber ali por enquanto, até ele conseguir um emprego, pelo menos pagar as contas, entendeu? Para não gastar tanto a reserva de emergência assim. São estratégias que cada um tem, mas o nível de paz é totalmente diferente da pessoa que tem e a que não tem. Eu já fui o cara que tive e já fui o cara que não tive em momentos de caos financeiros e emocionais. E você entra num nível de desespero absurdo quando você não tem reserva. E quando você tem, você não entra tanto, porque você tem tempo para pensar em soluções de cabeça fria e não de cabeça quente. Então a gente que é homem, que tem que prover, a gente tem que ter esses cuidados. E a gente trabalha no mercado financeiro ainda mais. Por quê? O mercado financeiro a gente não sabe quanto a gente vai ganhar. Por não saber quanto a gente vai ganhar, por que a educação financeira, e o tema dessa live é educação financeira para traders? Porque por não saber quanto a gente vai ganhar, a gente tem que viver sempre muito abaixo do que a gente pode viver num mês bom. Como assim, Lucas? Exemplo, a gente não tem uma recorrência dentro da área, tá, do trader. Você não sabe se você vai performar numa semana boa. Você não sabe se você vai fechar a semana no lucro, no loss, no gain, como vai fechar seu mês. Mas, por exemplo, você tem 3 contas de mesa proprietária. Em média, você saca 3, 4 mil dólares de cada uma mensal. Você tem 12 mil dólares de saque. Você ganha, no mês bom, 60 mil reais. Pô, você vai colocar o teu custo em 40, 50? Não pode fazer isso. Porque você não sabe se a mesa vai cair, você não sabe se vão cortar a sua conta, se você vai estopar alguma conta, vai burlar alguma regra, se você vai fechar positivo. Tem muita variável dentro disso. Então, qual é o segredo? Cara, se eu ganho em média 4 mil dólares em cada uma, 12 mil dólares, tenho 3 contas, eu ganho 60 mil reais no mês bom. Pô, teve um mês que eu ganhei 50, outro eu ganhei 100, outro eu ganhei 60, 40 e tal. Mano, você vai botar o teu custo em 10 mil reais. 7, 8, 10 mil reais. Por isso que eu falo que o cara, as pessoas têm uma visão muito diferente na internet. O cara acha que o cara que é trader bem sucedido é o cara que está de carrão, é o cara que está ostentando, é o cara que está fazendo um monte de coisa. E na realidade não. Aquele cara ali está só querendo te mostrar uma vida de ostentação para te vender alguma coisa. Porque os caras verdadeiramente que vivem no mercado, eles vivem muito abaixo do que ganham. O cara pode ganhar 100 pau que ele vai estar andando num carro normal, ele vai estar morando numa casa de boa, investindo o dinheiro dele, vivendo com um custo ali de 15, 20 mil e ganhando 100 por mês. Por quê? Porque um mês ele ganha 100, no outro ele ganha 150, no outro ele ganha 0, porque fechou no 0 a 0. Ou tomou um loss, ficou negativo, precisa de 2 meses para recuperar o loss, ou 1 mês para recuperar o loss. Então você tem que sempre que a média de resultado que você vem tendo, a minha média nos últimos 3, 4 meses é 30 mil reais de saque que eu tenho feito. Um mês um pouco mais, outro um pouco menos, a média é 30. Então meu custo vai ser 6 pau, 7 mil, 8 mil. Por quê? Porque quando eu ganho 30, eu vou guardar esses 30, vou gastar ali meu custo para sobrar 20. No outro mês eu ganho mais 30, vou gastar os 7, 8, vai sobrar mais 20. E assim vai, porque no mês que eu fechar negativo, ou fechar no 0 a 0, eu tenho dinheiro para pagar as contas e tenho cabeça e paz para recuperar a minha conta. Porque se eu ganho 30 mil de saque e gasto os 30 mil e por acaso fico negativo na conta, olha o meu nível de pressão que eu tenho para ter que recuperar aquela conta, ter que operar de forma instantânea ali, rápida, às vezes um feriado dos Estados Unidos que não é para operar, eu tenho que operar porque eu tenho que fazer dinheiro, e aí essa hora que você perde mais dinheiro, toma mais loss, fica mais negativo e faz as besteiras. A live aqui da educação financeira para trader é para que você tenha consciência de que o dinheiro que você ganha no mercado financeiro, ele tem que ser para te prosperar e principalmente para que ele te dê paz, porque com a paz você ganha mais dinheiro. Se você for um cara que gasta muito o que você ganha, gasta tudo que você ganha, você vai em algum momento fechar negativo, ter uma semana ruim, quebrar uma conta, perder as mesas e aquilo ali vai ser o seu caos.
Porque você não vai ter grana para segurar, você não vai ter reserva para segurar e você não vai ter cabeça para voltar e recuperar aquela conta. Então, viva sempre muito abaixo. Eu dou dica para quem ganha salário de viver com 50% a 60% do que ganha. Para quem é do mercado financeiro, eu falo, você tem que viver com 20%. 25% do seu que você ganha no máximo. Que você ganha em média. Porque está sobrando, maravilhoso. Guarda, faz a reserva de emergência, coloca na corretora tradicional, opera levinho para fazer de 1 a 3% ali, alavanca o seu dinheiro com as mesas. Já falei sobre isso aqui também em live. Você quer mudar de vida com trade? Você vai para as mesas proprietárias. Nós temos parceria com a FundsCap. Procura depois, tem o link aqui também da FundsCap. Procura no Instagram. FundsCap tem parceria com a mesa proprietária da FundsCap. Você vai comprar sua conta de prova lá de mesa, vai fazer seus saques de mesa. Com o dinheiro que você está fazendo de saque, você não vai gastar. Você vai comprar novas mesas, novas contas, colocar o dinheiro na corretora tradicional, operar a corretora tradicional também, mas de forma leve, para não perder, só para ficar em cima da inflação, ganhar mais do que 1, 2%, tá? Tá fazendo mais grana, compra mais mesa e tal. Quando você tiver com, cara, estou fazendo 20 pau, 30 pau, 40 pau por mês, show! Vou gastar 5, 6 mil reais por mês, vou fazer minha reserva de emergência e vou cada vez comprando novas contas. Porque se eu perco uma mesa, eu tenho tempo, dinheiro e paz para comprar uma nova mesa, fazer a prova de novo, passar de novo, sacar de novo, recuperar, botar mais dinheiro na corretora. Porque aí eu vou botando dinheiro na corretora e vou construindo patrimônio. Vai chegar uma hora que você vai ter 100 mil reais, 200 mil reais na corretora. E é a hora que você vai comprar sua casa, você vai comprar seu terreno, vai construir, você vai mudar de carro e tal. Sempre com o pé no chão.